A Bíblia, o terço e o microfone. Esse artigo nasceu de uma visualização que o Senhor me deu em um retiro para pregadores, onde mostrava a imagem de um terço, uma Bíblia e um microfone. Em seguida aparecia uma pessoa que olhava para os três e alegrava-se ao olhar para o microfone, o qual pegava em sua mão, deixando o terço e a Bíblia de lado. O discernimento era que o terço representa nossa vida de oração e intimidade com Deus, a Bíblia representando nossa vida de estudo e aprofundamento da vida de Deus, o microfone nossa ação evangelizadora, ou servir a Deus. E aquela pessoa era um pregador. O Senhor levou-me a proclamar para aquela assembleia, que muitos ali estavam procurando mais um microfone que o próprio Deus, para suprir carências, ser visto, aparecer, e nos exortava em seguida à conversão e a voltarmos à intimidade com Ele. Essa visualização mexeu bastante comigo e passei muito tempo rezando e refletindo na minha vida. Daí resolvi escrever sobre esse assunto tão pertinente para a nossa conversão, salvação e serviço ao Senhor nosso Deus. Na vida de um pregador da Palavra de Deus, três coisas são fundamentais para que esse ministério dê o verdadeiro fruto que é esperado desse servo de Deus: o terço, a Bíblia e o microfone. O terço aqui representa a vida íntima do pregador com a Santíssima Trindade. Se bem observarmos, no Rosário encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Percorremos com Maria os mistérios da vida de Jesus, contemplamos a ação do Espírito Santo na vida do seu povo e o imensurável amor do Pai por seus filhos. Nossa mãe, por ter sido a única a participar de toda essa graça, conhece muito bem o caminho, sabe revelar as entrelinhas da vida de seu filho. Maria é quem nos guia na trilha da graça. Assim percebemos que o centro do Rosário não é Maria, é Jesus. Mergulhamos em sua vida, medos, entregas, renúncias, orações, penitências, fidelidade, perseverança, ousadia, unção, pregações, ensinamentos, profecias, milagres, sacrifícios, morte, ressurreição e ascensão. No Rosário não só entramos na sua história, mas compreendemos o que Jesus queria nos dizer. Em cada terço, temos a oportunidade de um novo momento de intimidade com nosso Senhor. Descobrimos que o Santo Terço é uma pregação sem fim. Cada vez que o meditamos, o Espírito Santo nos revela outros detalhes que passaram despercebidos ou que necessitaram de experiência de vida para compreendê-los. Quantas vezes em uma ou outra contemplação da vida de Jesus no Santo Rosário não nos deparamos com uma moção nova? Todas as vezes que assisto o filme Paixão de Cristo, Mel Gibson, experimento algo novo, vejo um detalhe a mais, acho que é por isso que choro tanto. Assim deve ser o terço na vida do pregador, um momento novo com nosso Senhor e Salvador. Isso acontece se rezarmos como nos encontramos. Jesus se relaciona conosco de acordo com como estamos naquele momento, se tristes ou alegres, preocupados, fervorosos, na unção, com dor de cotovelo, desempregados, em crise existencial, vocacional ou ministerial. Essa santa devoção é sumamente importante para quem quer ter vida de oração, que é o combustível da vida dos santos. Não quero aqui apresentar o terço como uma imagem ilustrativa da vida de oração, mas como um caminho e uma consequência na vida interior. Um caminho porque nos direciona para pontos estratégicos na vida de contemplação, não como um telespectador estântico diante de uma TV, mas como uma esposa nos braços de seu amado. É excelente para começar a oração pessoal, é como um bom mapa que indica o caminho a seguir. Às vezes, começamos a oração como quem inicia uma redação em que não se tem domínio sobre o conteúdo, desnorteados. Daí a contemplação no terço nos aponta rumos a percorrer. A oração e meditação no Santo Rosário é também uma consequência, porque quem tem vida de oração, de encontros reais com Jesus, sempre quer mais, e esse algo a mais também está no Rosário.
O pregador da palavra de Deus, como já se sabe, deve ser conhecedor de Jesus para poder pregá-lo. E esse conhecimento deve ser interior, saber do coração do Mestre. A partir deste ponto nos transportamos para o seguinte, a Bíblia. Imagine, depois de bem rezar o terço, como não será sua leitura da palavra. Falar sobre a Bíblia para pregadores pode ser muita ousadia, porém apontar alguns comportamentos em relação à palavra de Deus e indicar alguns caminhos para a meditação da mesma, podem ajudar. 3 pontos importantes devem ser ressaltados: a leitura, a escuta e a contemplação. A leitura deve ser a primeira atitude, não uma leitura qualquer, mas um estudo que requer mais que uma Bíblia. Gosto de recomendar as Bíblias de Jerusalém, Bíblia Ave Maria e Bíblia Pastoral. Há também a Bíblia do Peregrino de Estudo e a Bíblia Tebi de Estudo. Um dicionário bíblico e da língua portuguesa ajudam bastante. São diversos os recursos que existem para se entender e aprofundar o estudo da Bíblia. Que bom seria se investíssemos mais nos conhecimentos teológico e exegético. Poder-se-ia reunir os pregadores da diocese e montar grupos de estudo, contratar alguns padres para ministrarem aulas de teologia, direito canônico, patrística, teologia litúrgica, apologética, mariologia, cristologia, exegese, etc. Pequenos cursos de teologia com duração de 1 ano, isso não seria difícil nem sairia muito caro para quem tem interesse de conhecer sua igreja e estar bem formado para melhor servir a Deus. O segundo ponto é a escuta da palavra. Refiro-me aqui, não somente à escuta na oração, mas à atenção a pregações, palestras, formações e homilhas. Escutar outros pregadores, principalmente os ministros ordenados da palavra, é muito importante para quem quer ser um bom arauto do Evangelho. Essas pregações podem ser faladas, escritas. Diz o conto que 2 pessoas saíram de suas casas cada uma com um pão nas mãos e logo após encontraram-se numa encruzilhada e trocaram os pães, cada um voltou para casa com um pão nas mãos. Outras 2 saíram de casa cada uma com uma ideia na cabeça, encontraram numa encruzilhada e trocaram as ideias, cada uma voltou com 2 ideias na cabeça. Quando ouvimos outros pregadores não perdemos nada, nem continuamos do mesmo jeito, nos tornamos mais sábios. Contudo há uma tentação muito grande, que é de não dar ouvidos a outros pregadores e quando escuta, pensa primeiro em como vai falar aquilo que ouviu para outros, antes mesmo de refletir e aplicar em sua própria vida. Escuta não como filho de Deus, mas como quem está sempre procurando uma frase nova de efeito. A famosa unção programada. As pregações que escuto, não é em primeiro lugar formações para outras pregações, e sim um direcionamento de Deus para minha vida, para minha conversão e santificação pessoal. Após vivenciá-la poderei pregá-la. Outra tentação é escutar pregação, avaliando o pregador. É bem verdade que devo viver o que prego e pregar o que vivo, porém, enquanto não vivo toda a palavra, devo pregar no mínimo o que estou me esforçando para viver. No contrário, serei pregador dos testemunhos alheios. O terceiro ponto sobre a Bíblia é a contemplação, que é bastante conhecida na técnica de leitura orante da palavra lectio divina. Após uma boa leitura e estudo da palavra, a contemplação, meditação vem a ser o melhor caminho para aprofundá-la no coração do cristão. Essa meditação deve ser direcionada primeiramente para a minha vida, o que aquele texto diz para mim. Examine seus pensamentos, desejos, vontades, medos, anseios, pecados, vitórias, correlacionando ao que leu. É meditar sobre si mesmo, é refletir sobre meu comportamento com os outros, em relação à leitura. Em seguida contempla-se essa palavra no contexto social em que estou inserido. Família, grupo, escola, trabalho, amigos, é um giro em torno de si, e comparar com a realidade do mundo ao nosso redor.
Por fim, medite essa palavra nos outros. Veja pela ótica desse trecho da palavra de Deus, como as pessoas, o mundo se comporta em relação ao que leu. Por exemplo, você leu ou escutou uma pregação sobre perdão. Primeiro reflito sobre como vivo o perdão para comigo mesmo. Depois, como estou perdoando as pessoas e testemunhando o perdão, sendo que aqui entra também Deus. Por fim, como as pessoas vivem, pregam, testemunham o perdão, o que a Igreja nos ensina, o testemunho dos santos. Esse caminho de oração com a palavra é um bom acréscimo à lectio divina, que às vezes nos leva a uma reflexão muito centrada em nós. Com essas pistas você poderá, com a lectio divina, aprofundar o conhecimento e crescer bastante na sua vida de pregador da palavra de Deus. O microfone é um dos instrumentos mais utilizados nas evangelizações e estar sempre no lugar de destaque para onde todos estão dando atenção. É bastante tentador esse lugar e muitas pessoas, por suas carências, egoísmo, necessidade de destacar-se, acabam fazendo de tudo para ocupá-lo. Tenho outro artigo chamado Serviço e Salvação, onde aprofundo esse assunto. Estamos passando por um período de uma pseudoformação onde não se pode mais exortar algumas pessoas em relação aos seus erros e pecados, principalmente se for liderança. Porque em muitos lugares a unção, a sabedoria está nas mãos de quem tem o microfone nas mãos, chega a ser quase um dom de infabilidade. Vejam quais são as músicas que ganham o público se não são de alguns líderes. Daí tem um monte de gente pregando bonito ou falando aquilo que quem lhe convidou para pregar gostaria de ouvir. Sobre isso nosso Senhor alertou Ezequiel: quanto a ti, filho do homem, teus compatriotas falam de ti ao longo dos muros e nas portas das casas. Vinde, dizei um ao outro entre vizinhos. Vinde escutar o derradeiro oráculo do Senhor. Depois, eles acorrem em multidão até ti, sentam-se diante de ti, ouvem o que dizes, mas não o põem em prática. Eles só fazem o que lhes agrada e só procuram o próprio proveito. Tu és para eles como um cantor romântico, dotado de bela voz, que toca bem o seu instrumento. Escutam o que dizes, porém não o põem em prática. Ezequiel 33, 30-32. Há muito tempo estive numa missão onde o ministério de música se comportava como uma banda secular e estavam fazendo do retiro um show autopromocional. Numa oração com eles, o Senhor falava: vocês estão enterrando, neste lugar, o ministério que lhes dei, porque estavam encarando a evangelização como um momento de autoexposição. Falava: o palco deve ser encarado como um altar, onde é celebrado e exaltado Jesus. Naquele momento fiquei sem chão debaixo dos pés e tomei posse para mim daquela palavra. Quando nos dispomos ao serviço de evangelização, devemos saber que somos servos inúteis, Lucas 17:10, e que se recebermos recompensas, seja material, afetiva, sexual nesse mundo, já recebemos nossa recompensa, Mateus 6:2. Recebestes de graça daí. Mateus 10,8. Evangelização não tem preço, tem consequência, e essa consequência deve ser a manifestação da graça de Deus. A conversão é graça, é Deus quem realiza em nós, Ele ajuda, mas a luta é pessoal e depende de aceitação, de cura interior e libertação, mudança de mentalidade, vigilância, muito esforço pessoal e obediência. No Evangelho segundo Mateus, Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Mateus 7, 21-23.
Jesus inicia o discurso afirmando que não é suficiente só reconhecê-lo como Senhor, é preciso de fato que Ele o seja em nossas vidas, para entrarmos no reino dos céus. Em seguida diz como se concretiza esse senhorio, fazendo a vontade do Pai, de Deus. Pregações, exorcismos e milagres são possíveis e Deus quer, no entanto não é o que realmente mais agrada a Deus. No envio dos 72 discípulos, Jesus os leva a uma experiência missionária e carismática. Eles todos voltaram, isso porque viram a glória de Deus através deles. Ao voltarem, Jesus também se alegrou e deu-lhes um dos seus maiores ensinamentos. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos de que vossos nomes estejam escritos nos céus. Lucas 10, 20. Evangelizemos muito e de todas as formas, santas e possíveis, e que venhamos a descobrir futuramente outras maneiras, porém que seja por amor, verdadeiramente pelo amor. Que nosso coração deseje a oração com a palavra de Deus primeiramente e que o microfone seja um instrumento em nossas mãos para o anúncio da boa nova e não sejamos dominados por ele. Deus seja louvado e o inimigo derrotado.